E aí, pessoal? Vocês viram o que aconteceu com Max Verstappen na Hungria? O tetracampeão mundial simplesmente despencou para a nona posição em uma das performances mais frustrantes da Red Bull em 2025. Mas calma, porque a história por trás desse desastre é muito mais complexa do que parece, e as declarações polêmicas que vieram depois prometem esquentar ainda mais o campeonato. Vamos começar pelo óbvio. A Hungria foi um pesadelo absoluto para a Red Bull. Verstappen largou em oitavo, terminou em nono, e Yuki Tsunoda foi ainda pior, saindo dos boxes para cruzar a linha de chegada em 17ª posição. Helmut Marko, o conselheiro da equipe, não poupou palavras. Foi o pior fim de semana da temporada. Imaginem só, uma equipe que dominou a Fórmula 1 nos últimos anos, com 6 títulos de construtores no currículo, simplesmente não conseguiu fazer os pneus funcionarem em momento algum durante todo o final de semana. Mas aqui é onde a coisa fica interessante, porque Max não guardou a frustração para si. No sábado, depois de se classificar apenas em oitavo, o holandês soltou uma bomba que pegou todo mundo de surpresa. Disse que, do jeito que as coisas estão indo, a Red Bull não vai ganhar mais nenhuma corrida em 2025. Isso mesmo, vocês ouviram certo. O tetracampeão mundial praticamente jogou a toalha quando ainda temos mais da metade da temporada pela frente. E não é que a situação realmente estava desesperadora mesmo? Durante todo o fim de semana em Budapeste, a Red Bull não conseguiu terminar nenhuma sessão de treinos entre os 8 primeiros. Verstappen chegou a declarar que nada funcionava no RB21, uma admissão devastadora para uma equipe que estava acostumada a brigar pela pole position todo fim de semana. Enquanto isso, a McLaren continuava sua temporada dominante, conquistando sua 7ª dobradinha do ano com Lando Norris e Oscar Piastri, comandando a prova do início ao fim. Agora, vocês devem estar se perguntando: será que a Red Bull realmente perdeu o rumo de vez? Porque as declarações de Verstappen soaram como uma rendição prematura, especialmente vindo de alguém que construiu toda a sua carreira na base da determinação e da confiança inabalável. Mas a resposta da própria equipe foi surpreendentemente otimista, e isso levanta algumas questões muito interessantes. Laurent Mekies, o novo chefe da Red Bull, que estava apenas em seu segundo fim de semana no cargo, rebateu diretamente as declarações pessimistas de seu piloto estrela. Para ele, a Hungria foi apenas um caso isolado, uma exceção que não representa o verdadeiro potencial do carro. E tem um detalhe crucial aqui. Uma semana antes do desastre húngaro, Verstappen havia vencido a corrida sprint na Bélgica, mostrando que a equipe ainda tinha velocidade quando tudo se encaixava. Max foi categórico ao dizer que a temporada ainda é muito longa, mesmo com o desenvolvimento dos carros praticamente congelado a partir de agora. Segundo ele, fins de semana como o da Hungria, por mais dolorosos que sejam, servem como lições valiosas que podem ajudar a equipe a extrair mais performance do carro nas próximas etapas. E Helmut Marko concordou, afirmando que já identificaram exatamente o que deu errado e que não acredita que isso vá se repetir. Aqui está o ponto central de toda essa polêmica. Será que Verstappen está sendo realista ou pessimista demais? Porque uma coisa é certa, a McLaren realmente está voando nesta temporada. 7 vitórias duplas não acontecem por acaso, e Norris, junto com Piastri, estão construindo uma parceria impressionante que está deixando todas as outras equipes para trás. Mas, ao mesmo tempo, descartar completamente as chances da Red Bull pode ser um erro estratégico perigoso. A explicação técnica para o fiasco da Hungria é relativamente simples. Os pneus simplesmente não entraram na janela de funcionamento ideal. Marko revelou que Verstappen conseguiu andar no ritmo dos líderes por apenas 2 ou 3 voltas durante toda a corrida. Um indicativo claro de que havia algo fundamentalmente errado com o comportamento do carro.
A estratégia de parada também não ajudou, com a equipe optando por um undercut precoce, que deixou o holandês preso no tráfego, impossibilitando qualquer chance de recuperação. Mas e se a Red Bull realmente conseguir resolver esses problemas específicos de pneus e ajuste? Max fez questão de ressaltar que as dificuldades da Hungria estavam concentradas principalmente nas curvas lentas e médias, sugerindo que circuitos mais rápidos ainda podem favorecer o RB21. E considerando que temos várias pistas de alta velocidade no calendário restante, talvez as chances da Red Bull não sejam tão remotas quanto Verstappen sugeriu. O que mais chama a atenção nessa história toda é a pressão psicológica que está se formando. Verstappen sempre foi conhecido por sua mentalidade forte e sua capacidade de extrair o máximo de carros difíceis. Mas, pela primeira vez em anos, ele parece genuinamente preocupado com a competitividade de sua equipe. Será que essa declaração foi um desabafo momentâneo ou uma tentativa de pressionar a equipe a acelerar o desenvolvimento? Porque uma coisa é certa: quando um tetracampeão mundial diz que não vai ganhar mais nenhuma corrida, isso gera ondas de choque em todo o paddock. A questão que fica é se a Red Bull conseguirá provar que seu piloto está errado. Max demonstrou confiança ao dizer que fins de semana, como o da Hungria, servem para aprender e evoluir. Mas a McLaren não está parada no tempo. Norris e Piastri estão numa fase impressionante, e a equipe de Woking claramente encontrou uma fórmula vencedora que está funcionando consistentemente em diferentes tipos de circuito. Por outro lado, seria ingênuo descartar completamente uma equipe que dominou a categoria nos últimos anos. A Red Bull ainda tem recursos, talento e experiência para dar a volta por cima, especialmente se conseguir resolver os problemas específicos que atrapalharam na Hungria. E Verstappen, mesmo frustrado, continua sendo um dos pilotos mais talentosos do grid, capaz de fazer milagres quando tem um carro minimamente competitivo em suas mãos. O que torna essa situação ainda mais fascinante é o timing. Estamos na metade da temporada, um momento crucial onde as equipes precisam decidir se continuam desenvolvendo o carro atual ou se já começam a focar nos projetos do próximo ano. Se a Red Bull realmente acredita que pode resolver os problemas atuais, faz sentido continuar investindo no RB21. Mas, se as dificuldades forem mais profundas do que parecem, talvez seja hora de aceitar que 2025 será um ano de transição. A declaração de Verstappen também levanta questões sobre a dinâmica interna da equipe. É raro ver um piloto tão experiente e bem-sucedido fazer uma previsão tão pessimista publicamente, especialmente quando ainda há tanto campeonato pela frente. Isso pode ser interpretado como falta de confiança na equipe, ou como uma estratégia para tirar a pressão de cima dos ombros e permitir que trabalhem sem expectativas irreais. No final das contas, a Hungria mostrou que até mesmo os gigantes podem tropeçar, mas também revelou que a Red Bull não está disposta a aceitar o fracasso sem lutar. A diferença entre o pessimismo de Verstappen e o otimismo de Max pode definir não apenas o restante desta temporada, mas também o futuro próximo da equipe. Será que o tetracampeão mundial vai ter que engolir suas palavras nas próximas corridas? Ou a McLaren realmente chegou para ficar no topo? Uma coisa é certa: essa batalha psicológica e técnica promete render muito mais capítulos emocionantes até o final do ano. E vocês, o que acham? Verstappen está sendo realista ou pessimista demais? Deixem sua opinião nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar todos os desdobramentos dessa temporada que não para de surpreender.